Olá, irmãos, a paz, Igreja Batista e Padre Miguel. É um prazer estarmos juntos agora, distantes no físico, mas juntos no espírito. E a pedido da nossa irmã diaconisa, irmã Selma, debaixo da autoridade do pastor Diego Lemos, ao qual nós somos trabalhadores dessa seara, nós estamos aqui para compartilhar essa lição da Escola Bíblica Dominical, uma lição mais sintetizada, mas eu creio que vai falar muito ao coração dos irmãos, como tem falado ao nosso coração também. Então você vai poder dar uma estudada na escola, na lição de número 11, né? E eu creio que nesse tempo que estamos vivendo, muita coisa aqui em Eclesiastes também está sendo contemporâneo, né? Vivemos esse momento de tanta aflição, de tanta dificuldade. Então vamos aí, o Vitor vai estar aqui me auxiliando, me ajudando. Vamos compartilhar essa lição, tá bom? O tema da lição, tudo tem a sua ocasião própria, né? O nosso texto está em Eclesiastes 3:1, o Vitor vai estar lendo daqui a pouco. Nossa, uma introdução a respeito de Eclesiastes, grande parte dos estudiosos entendem, e creio que foi Salomão que escreveu, porque ele se intitula como o filho do rei Davi, né? E ele vai dizer que ele é o Kohelet, né? Ele é o pregador, o mestre. Kohelet é o mestre, o pregador, o filósofo, o sábio. Então ele se intitula desta maneira. O livro vai falar muito sobre vaidade, né? A questão aqui da nova linguagem, ele vai tratar esse assunto como grande inutilidade à vida, né? Ele fala sobre isso, o livro trata desse assunto. Então vamos discorrer do capítulo 1 até o capítulo número 5. Não vamos ler todos os versículos, vamos ler os versículos que a revista nos dá, né? A nossa revista é esta aqui, ó. É o material que nós temos. Então você pode aí hoje estudar um pouco conosco a palavra de Deus. Vamos lá, Vitor, vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então o livro começa com vaidade, vaidade, e termina também. Ele fala de vaidade, vaidade, e tudo tem um propósito debaixo dos céus. Vitor, eu peço para você para ler o capítulo 1. Nós vamos começar a comentar aqui no capítulo 1, que nós temos algumas coisas a falar. Capítulo 1, a busca pelo sentido da vida. No capítulo 1, o autor, Salomão, está buscando um sentido para a vida. Então vamos ler o versículo 12 ao 15 e vamos comentar. Pode ler? Pode ler. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o pé, o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então Salomão está explicando que quando ele se colocou na experiência de sábio, compreender todas essas coisas, para ele foi uma grande frustração, um grande peso, um grande fardo, porque o homem não consegue compreender a sua própria existência, tem um ponto de interrogação. Então, do versículo 12 ao 15, ele dá essa explicação, e eu achei interessante também, nós lemos o versículo 16 a 18, vamos ler o 16 a 18? Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi, de fato,
é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Então ele disse que tudo que ele compreendeu e ele tentou dar esse sentido à vida se tornou um grande fardo para ele, um grande peso. Não há capacidade do homem entender, ainda mais do homem do Antigo Testamento. É claro que nós vamos caminhar, estamos falando de um homem que não teve a revelação plena em Jesus, né? Que ele fala de viver e morrer, de ir para a sepultura. Aqui a mensagem de Eclesiastes não tem uma mensagem profética, ele não vai dizer assim diz o Senhor, ele está usando a prática da vida e o que a vida nos traz, como viver. Essa é a grande expectativa de Salomão, como compreender o viver. Tem as suas frustrações, mas ele sempre vai caminhar e apontar para Deus. Sem Deus, eu ficaria frustrado com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a riqueza, com tudo que eu tenho. Se Deus não for o centro, eu reconhecer que Deus me deu de presente a vida, eu serei frustrado. É essa a ideia. Mas aí, a gente pega essa visão de Salomão, buscando a sabedoria, e nós temos outro personagem, que também era um sábio, e passou por uma adversidade, um problema muito grande, e ele teve os seus amigos que questionaram o seu problema. Nós também tivemos ali, quando ele está sendo provado, o próprio Satanás lança esse desafio a Deus, dizendo que o homem ele vai dar o que ele tem pela sua própria vida. Ele consegue, ele estuda o homem e vê que o homem é egoísta. O homem não consegue viver sem levar vantagem. Então, para o diabo, o homem não vai se submeter a um sofrimento por amor a Deus. E temos o problema do Jó, que não compreendia, mas se deixava ser tratado por Deus. Ele entendia no seu coração que ele não tinha praticado nenhum mal, nenhuma transgressão, e ele ficou confuso porque tudo aquilo chegou até ele, mas ele não fica frustrado, ele não murmura. Ele é alguém que espera, ele tem as suas lamentações, mas ele espera em Deus, que Deus se levante para julgar a sua causa, que Deus mostre para ele porque ele está passando por isso, que Deus faça um tribunal e coloque ele para ele se justificar diante de Deus. E aí nós temos aqui no capítulo 38, por favor, 38, do 1 ao 3, o Jó sendo agora levado ao tribunal e Deus vai fazer algumas perguntas a ele. E aqui a gente faz essa comparação com Salomão e a gente só vai ter plena paz diante das adversidades quando Deus compreendermos a vontade e soberania de Deus. E ouvir a sua voz traz para nós, muitas vezes, o peso da nossa realidade, que somos homens, mas traz o conforto de que não estamos sozinhos, de que não vivemos pelo acaso, mas temos um Deus que cuida de nós, mesmo nas adversidades. Jó 38, do 1 ao 3. Então, eis que Deus respondeu a Jó, do meio de um tufão, indaga: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Então, o livro de Eclesiastes é um manual, né? Salomão está dizendo, é um manual prático para viver, né? Nascer, desenvolver e morrer. Está na nossa revista aqui, você que leu. É exatamente isso. Para o Jó, agora Deus vai falar com ele e vai perguntar quem é esse que sem conselhos, sem entendimento, começa a fazer alguns questionamentos da soberania de Deus. Agora vamos ao Jó 42, no ao 6, porque depois do 38 até o 41, Deus vai pegar a criação do universo, Deus vai pegar a criação dos astros, Deus vai pegar a criação dos animais, da fauna, da flora, e vai perguntando a ele se ele sabe responder. E ele não tem como responder, porque não está lá. Um momento Deus faz até um sarcasmo com ele e pergunta, você deve saber, porque você já é velho, você tem muito tempo, talvez você estivesse lá comigo para me auxiliar nessa criação. E aí Jó vai responder, Jó 42, Jó responde do 1 ao 6. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionais: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De acordo
De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. Tu ordenaste agora, pois, ouve-me, e eu falarei. Eu te questionarei, e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Bom, aqui em Eclesiastes está falando sobre a questão da vida, né? Nosso professor aqui, que escreveu a revista, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que o homem, nós corremos atrás de muita coisa na vida, a gente vê que tudo é fútil, é vaidade. Estamos vivendo agora essa crise do coronavírus, né? Tivemos aí a grande dificuldade de estarmos reunidos no templo, e nós sabemos que temos um apreço muito grande pelo templo, pelo local de adoração, por tudo isso. Mas chegamos à conclusão que a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa vida como igreja, ela não depende daquele local físico. Aquele local físico é um marco para nós. Mas se ele faltar, nós temos algo mais profundo do que ele, que é o corpo místico, onde estamos aqui agora compartilhando essa mensagem, os irmãos mandando mensagens no canal do WhatsApp, pelo Facebook, fazendo aí o relógio de oração. Então, a nossa esperança é essa, nós não corremos como loucos sem saber para onde vamos, nós temos uma esperança que está em Cristo, e ainda que tudo isso venha trazer uma frustração, nós estamos vendo aí os países, a quebradeira na bolsa, né, o dólar subindo, a preocupação com o desemprego, nós colocamos nos noticiários, as pessoas perguntando o que vai ser da vida delas, se não vai ter trabalho. Há um desespero total. E é isso que Salomão não consegue compreender, nenhum homem vai conseguir responder, porque foge do nosso controle, e o livro está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. E aí a gente sai desse capítulo e vai para o capítulo 2. Né? O capítulo 2, nós temos aí o tema da nossa revista, o subtema, é o engano da vida fácil e supérflua. Capítulo 2, nós vamos entrar aí no capítulo 2, o engano da vida fácil e supérflua, capítulo 2. O versículo 17 e 18, nós vamos ler e vamos fazer uma comparação de Mateus 6, do 25 ao 34, porque é vamos dizer assim, Jesus está, de alguma maneira, dando um comentário bíblico de Eclesiastes, né? E a gente vai entender agora, Salomão fala dessas coisas todas, da existência da vida, e agora ele entra como tudo isso é fútil. Vamos ler, Vitor? Capítulo 2, 17 e 18. Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois, se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio? O versículo 14 eu pulei, vamos ler o versículo 14? Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo Versículo 14. tateia pelas trevas, entretanto notei que ambos têm a mesma sorte. Então, Salomão está dizendo que é um enfado, correr atrás do vento é um peso, é um fardo pesado, é uma coisa inútil, ninguém consegue correr atrás do vento. O vento vai de um lado para o outro, o vento não pode ser capturado. Ele faz isso. Então, ele, como homem, ele tem uma limitação. É como nós estamos vendo hoje, a limitação dos governos, das nações, dos homens, onde a riqueza não pode agora dar uma resposta. Nós corremos atrás de uma vacina para uma enfermidade, mas tem outros problemas por trás disso, pessoas com câncer, pessoas precisam fazer hemodiálise. Há tanta demanda por trás desse problema nosso que alguém pode ficar fatigado, como Salomão, dizendo a vida é uma loucura, não há mais possibilidade para viver. Por isso tem muita gente se suicidando, porque se nós levarmos o sentido da vida sem a presença de Deus, a nossa cabeça pira, a gente dá um troço. Aí nós temos a interpretação de Mateus
capítulo 6, versículo 25 ao 34, onde Jesus parece que vai fazer um comentário bíblico desse capítulo que lemos. 25 ao 34, né? 25 a 34. 6. Mateus 6. Tá bom, beleza. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, enquanto Salomão está aqui buscando, compreendendo, Jesus dá uma palavra de plena revelação do que é existir debaixo do poder de Deus. Busquem o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que vocês estão preocupados? Aí ele vai citar Salomão aqui. Vê, Salomão se vestiu, mas nem se compara ao lírio que hoje nasce e amanhã morre, daqui a pouco se queima. Então Jesus está dizendo que para aqueles que receberem a fé, que crerem nele, vai ter uma visão ampla da vida fora desta vida natural. Enquanto Salomão está falando da aplicação da vida natural, ele fala também da bênção, que tudo é dado por Deus de graça. Deus é quem deu isso tudo para nós, mas é uma frustração do que como vai ser, e todo mundo chega junto, tanto justo como injusto e tal. E Jesus fala de coisas transcendentais, de coisas acima. Eu vou pedir, Vitor, leia mais uma vez o versículo do 30 ao 34 de Mateus 6, por favor. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com o que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, Jesus é o maior sábio. Enquanto Salomão diz, apliquei meu coração, vi os problemas, não consegui compreender, e as alegrias, Jesus fala assim, não vos preocupeis. Fiquem tranquilos, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No mundo 3 aflições, mas eu venci o mundo. Cada um deve levar a sua cruz e seguir-me. O meu reino não é deste mundo. E nós vamos caminhando nessa fé em Jesus. O capítulo 3 da nossa lição, ele fala do tempo do homem e o tempo de Deus. Eclesiastes 3, Vitor, por favor, coloque aí. O tempo do homem e o tempo de Deus. A consciência de um destino inescapável. Agora a gente vai falar de um destino inescapável, que ele está dizendo aqui. Sentimento de frustração e amargura. Esse capítulo ele está sugerindo essa ideia. Mas vamos ler aqui o capítulo 3. Por favor, Vitor, comece a ler o capítulo 3. Tá bom. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar,
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e o tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente. Até aí, Vitor, ele agora, depois de falar que é um tempo para tudo, ele explica que Deus colocou no coração do homem o quê? Lê o último versículo que você leu aí. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, é Deus quem coloca no coração do homem esse desejo pelo porvir, por aquilo que o homem não conhece. Mas aqui ele está dizendo que diante do homem, Deus colocou um tempo. E aqui eu coloquei uma definição. Tudo acontece no tempo específico que foi determinado para cada coisa. Há um tempo específico determinado para cada coisa. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de coronavírus, tempo de não coronavírus. Tempo de ficar em quarentena e tempo de passar a quarentena. Tempo que pode ser o arrebatamento da igreja e o tempo de não voltar mais para o templo. Tempo que a igreja não pode ser arrebatada e vamos voltar ao culto no templo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. É Deus que ordena, estabeleceu. E ninguém pode mudar esse quadro. Assim como nós estamos vivendo, estamos respirando hoje, amanhã somos recolhidos, foi uma determinação e soberania de Deus. Ninguém morre, ninguém vive sem que Deus tenha conhecimento. Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando pegamos essa ideia de Salomão, ele fala que Deus colocou no coração do homem esse desejo de eternidade. A gente pode pensar o seguinte: o homem busca a verdade, ele clama pela verdade, né? Analisando todas essas coisas de tempo, ele vai dizendo que tudo isso são verdades, mas ainda são coisas encobertas na existência humana. Mas quando a gente começa a ler o Novo Testamento, e Jesus é a plena revelação das Escrituras, nós vamos ler João capítulo 18, Vitor, João 18, do 33 ao 38, e aí nós podemos ter uma mensagem para o mundo. O mundo está em pavorosa. Chegou um tempo de morrer, muitas pessoas estão morrendo. Talvez seja uma diversidade tão grande do nosso tempo como nas guerras que vivemos no passado. Nós não somos da geração da guerra. Tem alguns que eram crianças quando a guerra começou. Temos alguns que viveram na guerra, são poucos, na Segunda Guerra Mundial, não é? Que foi uma grande destruição na humanidade. Agora vivemos esse momento de epidemia, onde as coisas chegam para nós e a gente quer buscar a verdade dentro desse tempo. E aí vamos ouvir o que Jesus vai dizer a Pilatos a respeito do tempo. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e lhes disse: Não encontrei qualquer falta neste homem. Então Pilatos é o homem de todos os tempos. Tempo de Salomão, tempo de Pilatos, as pessoas querem buscar a verdade, a razão da existência. E Jesus disse: Você está dizendo que eu sou rei.
para este propósito, outras traduções, para este tempo. É nesse momento eu fui enviado para isso. Jesus é o homem perfeito que sabe o tempo. Ele vai dizer, quando é perguntado a respeito da escatologia, quando será a tua vinda, tal, ele se limita a dizer, este problema o Pai tem, nem eu, nem os anjos sabemos. Só o Pai tem esse tempo determinado. Então ele se submete à autoridade do Pai para o tempo da conclusão do final dos dias. Mas para aquele tempo que ele se manifesta, ele fala que ele é a verdade. O homem busca a verdade, está aqui. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. A gente quer buscar essa verdade, essa razão dessa existência. E aí Salomão chega nesse versículo e diz, olha, é Deus quem coloca no coração do homem. É Deus que se revela ao homem. E essa revelação vem através de Jesus. Nunca a Escritura foi tão revelada com tanta clareza como em Jesus. Ele disse, eu sou. Eu sou. E quando ele começa a dizer eu sou, ele vai se manifestando em todas as formas figuradas do Antigo Testamento e vai revelando a verdade que é estar nele. Então, quando lemos aqui o capítulo 3 da nossa revista, o tempo de Deus, o tempo do homem versus o tempo de Deus, é que o homem não domina o tempo. O homem vive no tempo. Quem domina o tempo é Deus, que é atemporal. Deus não existe, Deus é. Antes da eternidade, ele já era Deus, que a eternidade é um atributo de Deus. Só começamos a contar a eternidade porque Deus existe, porque para Deus não precisava chamar a palavra eternidade, porque é a verdade dele, ele é. Então nós não precisamos nos preocupar em dar resposta, Deus existe ou não, ele é, apenas é. O único ser que existe sem tempo é Deus, ele é atemporal. Todos nós temos o tempo. Todos nós estamos limitados. Vamos para o capítulo 4, vamos avançar no capítulo 4. Temos aqui o capítulo 4, os males e as tribulações da vida. Veja, ele sai do capítulo 3, o tempo de Deus e o tempo do homem, ele fala que é tempo para tudo, ele começa a compreender isso e fala que é Deus que coloca no coração do homem. E agora no capítulo 4 ele começa a explicar o enfado desse tempo, dos problemas desse tempo, da vida desse tempo. Vamos lá, Vitor. Vamos ler o capítulo 4 da nossa revista, os males e tribulações da vida. No capítulo 4, nós temos aí alguns versículos. Vamos ler aí alguns versículos, eu te peço para parar quando for chegar. Vai lá. Fiz nova análise e observei as expressões todas que se... Fiz nova análise e observei as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem os console. O poder está à disposição dos opressores em toda parte, e os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. Isso me levou a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que atravessar a vida. Todavia, mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu e não teve contato com a malignidade que se pratica debaixo do sol. Observei também que todo trabalho e todo êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito, tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino correndo atrás do vento. Descobri ainda outra situação louca debaixo do sol. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava, e ele nem pensava em se questionar: para quem estou trabalhando tanto afinal? Por que não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é uma insensatez, uma ilusão e um trabalho ingrato. Melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas, pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir um cordão de 3 dobras
não se arrebenta com facilidade. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião insensato, que em sua arrogância já não aceita mais os conselhos. Ainda que o jovem seja um ex-detento ou tenha nascido de uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. Observei que, apesar das dificuldades, o povo que vivia debaixo do sol seguia aquele jovem, o sucessor do rei. A sua popularidade se tornou impressionante e o número de seus apoiadores é incontável. A geração seguinte, contudo, não teve a mesma simpatia e satisfação por ele. Ora, isso também não faz o menor sentido. Tudo é como um contínuo correr atrás do vento. Então ele vai falar aqui que há tempo para tudo e dentro do tempo nós temos as tribulações. Ele faz uma comparação, né? Fala, quem já morreu está muito bem, já passou por tudo. E infeliz é aquele que não nasceu ainda porque não viu nada. Então está dizendo, eu que estou aqui, estou pagando uma penitência tremenda. Depois ele entra no caminho do trabalho, o cara que trabalha muito, a inveja chega até ele. Depois ele fala do cara que é solitário, ele precisa de alguém para estar junto com ele, porque no momento de uma aflição, se ele estiver sozinho, com quem ele vai contar? Depois ele vai falar da fama, ele trabalha a fama, né, de um rei que foi deposto, e depois o jovem que sobe ao reino. Tudo isso é vaidade, é o que vivemos hoje. O capítulo 4 fala dos males e tribulações da vida, é porque se o homem esperar somente nesta vida, como a Escritura diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo afirma sobre isso, porque a nossa esperança não pode estar aqui. Aqui, o Salomão ele vai trabalhar esse assunto, do capítulo 1 ao capítulo 5, dizendo que Deus nos deu uma bênção de viver. Nós devemos viver bem, beber o vinho, trabalhar, se alegrar, mas se isso for apenas algo que eu fiz para me satisfazer, não terei felicidade, porque as coisas que eu vi ao meu redor são tão terríveis que eu não vou ter paz. Mas eu vivendo, sabendo viver com a minha família, se alegrar com a esposa, com os filhos, se alegrar com o trabalho, com a fazenda que me foi dada, esperando em Deus e olhando que toda essa diversidade é algo da nossa natureza, que o homem é imperfeito, mas que Deus é bom e nos deu a vida para viver, teremos uma nova perspectiva de vida. É isso que ele está explicando. No capítulo 4 ele fala desse enfado. Então a fama passa. No final ele diz, tudo isso passa, essa fama vai passar. Nós vemos que o ciclo do que deseja ser famoso, ele é um local vago, né? Ele é ocupado e sai, a pessoa entra e sai, né? Os jogadores do passado já não existem mais. E ele vai dizer, olha, aquele que é do passado, os que estão hoje vão se esquecendo, quem vem depois nem sabe quem é, né? Assim a vida segue. Então a indústria da mídia precisa manter aquele status da fama, colocando uma pessoa sempre naquele tempo, contemporânea, aquele momento, né? Os cantores do passado, os atores do passado, os heróis do passado, eles vão sendo tirados de cena e vão colocando outros. O mesmo personagem, ele vai sendo ocupado por outros atores. As dançarinas, as cantoras, vai sendo colocado e tudo passa, tudo vai embora. É o que está dizendo, a nossa vida natural, ela é passageira. Veja, até mesmo no cristianismo, nós não conhecemos os homens do passado. Nós temos aqui na história da igreja muitos homens, mas quantos homens viveram na história da igreja que nós não sabemos nem quem é? Tem o livro A Catatumba de Roma, né, os mártires do Coliseu, os mártires da vida cristã, tem muitos nomes ali que se você não ler, você não vai saber nem quem é, e muitos estão chegaram com o seu nome ali, né? Nós temos agora centenas de irmãos mortos em muitos lugares que a gente não sabe nem o nome, que daqui a pouco vai ser enterrado e vai se passar lá. Foi mais um que morreu por ser perseguido, por mais um que morreu por alguma adversidade, e o tempo passou. É o que ele está dizendo, o tempo passa. A gente precisa ter uma esperança em Deus, que nós não vamos passar em Deus, permaneceremos para sempre com Ele. Por isso, quando Jesus foi perguntado para ele a respeito da vida e da morte, ele vai dizer, olha, sobre os mortos eu vou dizer uma coisa, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele é Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Claro que o nome de Abraão, Isaac e Jacó é muito conhecido entre nós, mas ele está dizendo, ainda que a memória de Abraão, Isaac e Jacó seja apagada dos homens, diante de Deus ele está vivo.
diante de Deus ele está plenamente em ação. Para Deus, o tempo do homem com ele não é uma vaidade, mas é uma eternidade, um prazer. O homem está para sempre com Deus, né? Vamos agora para o capítulo 5, para encerrar a nossa aula. Vamos falar da praticando a religião com temor. Isso aqui é muito importante, porque depois que ele sai do capítulo 1, 2, 3, 4, ele fala das coisas da vida, ele chega à conclusão de que, ainda que vivemos assim, uma coisa nós temos que fazer. Temos que viver uma vida certa com Deus. Temos que temer a Deus. Senão, como diz aí, a vaca vai para o brejo. Vamos lá, capítulo 5, versículos 6 e 7. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano, o que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante ao teu trabalho? Muitos sonhos e muitos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Vamos ler o versículo 1, Vitor, por favor? Cuida dos teus passos e se reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Então Salomão agora nesse capítulo está falando sobre a prática da sinceridade na religião. Não devemos tratar Deus de qualquer maneira. Ele está dizendo, olha, se você vai se apresentar diante de Deus, você tem que guardar os teus pés. Guardar os teus pés é a sua vida. De que maneira, como você vai entrar na casa de Deus? Nós sabemos que naquele tempo, no templo ou no tabernáculo, havia uma reverência muito grande, até dos sacerdotes, porque eles estavam diante da presença do Eterno. Eles poderiam morrer se vivessem de qualquer maneira. Então ele traz essa responsabilidade. Traz para nós, no tempo que estamos vivendo, de tanta aflição, e também um tempo de apostasia, um tempo em que as pessoas estão vivendo entre o santo e o profano, né? Até nós comentamos aqui que nesse ano no Carnaval, como no ano passado, fizeram muitas chacotas com relação ao cristianismo, né? A profissão de fé em Jesus. Mas essas mesmas pessoas que fizeram isso, que cantaram, foram a Sapucaí, fizeram muita coisa, quando passar o período do Carnaval, e agora com essa aflição, estarão nas igrejas pedindo oração, pedindo socorro. Então, está entre o santo e o profano. E o problema é que muitos que são cristãos, que são membros de igreja, se professaram a fé em Cristo, também muitas vezes se permitem a isso. É aquela questão do nada a ver, não tem nada a ver, tem sim a ver. Nós devemos viver uma vida santa, justa e agradável diante do Senhor. Precisamos viver dessa maneira. E aí eu queria fazer uma comparação, porque quando diz assim, você tem que ter cuidado em guardar a tua boca do que você vai falar, para que você não diga diante do anjo, diante do sacerdote, eu falei, mas sabe como é que é? Eu me enganei, não era dessa maneira que tu queria fazer. Isso era uma afronta, isso era um sacrilégio. Então é muito perigoso o que está dizendo. Você não pode brincar com aquilo que você disse para Deus, porque você não está falando para qualquer um. Você não está fazendo um voto, um plano, uma aliança com qualquer um. Você está fazendo uma aliança e dizendo àquele que te deu a vida que você se propôs a cumprir, né, o voto que você fez naquele momento, naquela dispensação. E aí é interessante quando o Tiago fala, né, no capítulo 5, versículo 12, você não deve jurar nem pelo céu e pela terra, porque se você jurar pelo céu, o trono de Deus, e a terra são os cabelos dos seus pés. Cuidado, não jure, não coloque o nome de Deus, não faça isso se você não tem entendimento. E aí vamos para Mateus 7, 22 e 23, Vitor. Vamos comentar rapidamente, parece não estar no contexto, mas é algo também muito importante que vai acontecer com todos aqueles que naquele dia se aproximaram de Jesus e andaram de qualquer maneira, como disse Salomão, não guardaram seus pés. Vamos lá, Vitor, Mateus 7, 22 a 23. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres?
Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Ele vai falar de anomia, iniquidade, injustiça. Vocês vivem transgredindo a lei. Vocês não guardaram os mandamentos. E aí, apartai-vos de mim. Mas eles vão dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, profetizamos, fizemos. Mas, como Salomão está dizendo, e como Isaías disse, esse povo não me louva com o coração, mas apenas com os seus lábios, não guardaram no coração. Então fica aqui a nossa pequena reflexão da nossa lição, do capítulo 1 ao capítulo 5. No capítulo 5 também ele fala da vaidade da riqueza, que se Deus não for a principal razão da nossa existência, a nossa riqueza não vale nada. Como Jesus falou ao jovem rico, ele se aproxima de Jesus e lhe pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço todos os mandamentos. E ele começou a dizer, e aí Jesus vai dizer para ele: te falta uma coisa, vende o que tens, reparte com os pobres e vem e segue-me. Aquele jovem se entristeceu e virou-se e foi embora. Aí Jesus vai dizer aquela célebre frase que eu falei na aula passada, que ele vai dizer: é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque o coração daquele jovem já tinha um trono ocupado, que era o seu tesouro, que era a sua própria vida, que não havia espaço para ninguém e que ele não estava disposto a compartilhar nada com ninguém, ainda que a lei dizia: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele transgrediu ao teu próximo como a ti mesmo. Então ficamos aqui, irmãos, com a nossa lição. Tudo tem a sua ocasião própria. Espero que os irmãos meditem nesse estudo. Nós estamos ali servindo na primeira igreja Batista em Padre Miguel, pastorada pelo pastor Diego Lemos, e essa é uma síntese da nossa escola bíblica dominical nesses tempos de recesso. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e boa meditação. Eu sei que lendo as escrituras os irmãos vão ver coisas mais profundas ainda. Fiquem na paz e até a próxima.